vou ler uma carta que eu enviei e depois eu explico melhor. Mas não fica ansioso, o Senhor está no controle de todas as coisas, amém? Amém? Você confia no Senhor, irmão? Confia no Senhor, irmã? Amém. Eu vou ler aqui, irmãos, uma carta que eu mandei para a nossa regional, aqui, mandei na segunda-feira, e na verdade era domingo ainda, mas era ali meia-noite, era segunda-feira, meia-noite alguma coisinha. O texto diz assim, isso aqui é uma base da carta que eu enviei, tá? Mas o texto diz assim: chegou o fim da minha trajetória na Lagoinha. Foram 13 para 14 anos de relacionamento com muita gente extraordinária. Ter estado bem perto do pastor Márcio e ter a honra da amizade e do convívio de muita gente boa, Vinícius Zulato, Rony Carrijo, Charles Campos, Fábio Gabriel, pastor Serginho, Áquila Montan, Richard Guerra, Mateus Alves e mais uma infinidade de gente extraordinária, conhecida e anônima, foi e sempre será um privilégio. Ter participado ativamente na vinda da Lagoinha para o Rio Grande do Sul, embora não esteja na memória das pessoas, é um fato que ninguém pode apagar no céu. Ter participação na plantação de várias igrejas que hoje florescem foi uma alegria. Entretanto, irmãos, em Romanos 14, verso 22, o apóstolo Paulo diz: feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. No verso 23 do mesmo capítulo, o apóstolo Paulo conclui dizendo: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Vocês sabem que a questão aqui vai além da comida, mas passa por uma convicção de fé do crente. Paulo está dizendo que tudo que não provém da fé é pecado. Isso significa dizer que tudo que não é feito com a convicção de que está de acordo com a vontade de Deus é pecaminoso, embora possa até ser em si mesmo lícito no âmbito legal ou social. Como alguns já me ouviram dizer lá mesmo em Belo Horizonte, é porque semana passada nós tivemos 2 dias de reuniões lá em Belo Horizonte. Como alguns já me ouviram dizer lá mesmo em Belo Horizonte, não tenho certeza se algumas direções, posições e circunstâncias denominacionais estão de acordo com a vontade de Deus para a sua igreja. Falo por mim. Se alguém crê que sim, como o apóstolo Paulo fala nesse mesmo texto, seja isso entre você e Deus. Como este ensino de Paulo não se aplica apenas a alimentos, mas a tudo na vida cristã, inclusive as questões ministeriais, dizendo que tudo que não provém da fé é pecado, posso perfeitamente aplicar este ensino neste caso em questão. Portanto, se alguém estiver convencido de que algo é contrário à lei de Deus e apesar disso praticar, é culpado diante de Deus. É culpado diante de Deus, embora a coisa em si possa até ser lícita. E neste caso, como eu não tenho esta convicção, certamente estaria pecando em permanecer. A bem da verdade, já faz alguns meses que venho ponderando sobre este momento. É como diz o ditado: os incomodados que se retirem. E é isso que estamos fazendo. Pastor André disse muitas vezes: antes era assim,
agora não é mais. E eu digo hoje, antes fazia sentido para mim, agora não faz mais. Não faz sentido um documento da Lagoinha Global impondo que um pastor local não deva ostentar financeiramente, e essa imposição não se sustentar num carrossel ou num reel do Instagram de líderes do andar de cima da Lagoinha. Isso na Bíblia tem um nome. Não faz sentido a obrigação de uma taxa de missões onde muitos pastores locais precisam decidir cumprir essa obrigação ou comprar uma cesta básica para sua família. Como que se cumprir um chamado no Brasil fosse menos importante do que na África. Ambos os chamados são lindos e necessários, mas ambos devem ser cuidados. Mas ao que parece, apenas o missionário transcontinental tem esta atenção. Não faz sentido para mim ouvir um líder da Lagoinha Global que se a igreja local está passando por dificuldades financeiras é porque o pastor está errando ou talvez seja preguiçoso. Uma fala que não considera o momento atual do país, não considera os muitos novos convertidos que ainda não entendem as questões de dízimos e ofertas, por exemplo. Não faz sentido igrejas locais com dificuldades financeiras terem de realizar promoções, cantinas, galetos para honrar compromissos que servirão para o pagamento de dívidas astronômicas de eventos megalomaníacos. Não faz sentido para mim ouvir de um pastor líder da Global que um pastor vocacionado deva dar 2 passos atrás e procurar um emprego secular para sustentar a sua família, mas sem deixar de cumprir as exigências financeiras da Lagoinha Global. Enquanto até pouco tempo um pastor conhecido recebia cerca de 1 milhão de salário por mês. Não faz sentido que um pastor que por qualquer razão não conseguiu, e veja, não estou falando que não quer, não conseguiu enviar o repasse de 10% para a Global e 5% para a Regional, seja advertido ou excluído da igreja. Embora penso ser justo o repasse desses percentuais, o que não cabe é a ameaça de medidas desproporcionais em casos de impossibilidades. O que não cabe é um pastor local ter que escolher entre cumprir as exigências ou comprar comida, remédios para a sua família ou famílias da igreja. Muitas coisas deixaram de fazer sentido nos últimos meses. E se não faz mais sentido, não posso prostituir minhas convicções pessoais e, sobretudo, minha convicção de fé e práticas do cristianismo por uma marca, por status, pelo hype da internet, por uma estrutura ou imposições que ferem quase tudo o que penso sobre fazer igreja. Ponderei, analisei as entrelinhas das falas dos pastores que falaram no encontro em Belo Horizonte. Busquei orientação de gente experiente, inclusive da Lagoinha. Conversei com o conselho local e até orei para chegar nessa conclusão de que era hora de mudar o rumo. Tem momentos na vida em que continuar no mesmo caminho não é força nem virtude, mas medo disfarçado. Mudar o rumo exige coragem. Coragem de admitir que algo já não faz mais sentido. Mudar o rumo exige coragem de recomeçar mesmo sem garantias. Coragem de deixar para trás aquilo que um dia foi muito importante, mas que agora não sustenta mais. Irmãos, na verdade, não precisava dar qualquer explicação aqui. Isso eu falando na carta, tá? Para vocês, todas as explicações necessárias. Irmãos, na verdade, não precisava dar qualquer explicação aqui, pois os que me conhecem e amam a minha vida não exigem tais explicações, e alguns outros não se importam mesmo, ou até duvidam das nossas intenções, mas é desse jeito que deve ser.
Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo para todas as coisas, e chegou o tempo de seguir o meu caminho fora da Lagoinha. Agradeço a Deus pelo privilégio de ter me permitido viver esse tempo tão maravilhoso por quase 9 anos. A todos pela atenção, muito obrigado. Luiz Fernando de Souza.